Fala galera, muito bom dia, muito prazer. Me chamo Matheus, sou trader de Forex. Estou aqui para dar um auxílio para aqueles que precisam e também aprender com aqueles que são mais experientes na área do Forex. Vou fazer uma breve apresentação aqui para você, certo? De como eu conheci o mercado, quando eu conheci. Pessoal, eu conheci o mercado no final de 2019, certo? Comecei por opções binárias, que eu acredito que grande parte dos traders hoje que operam tanto na bolsa como no Forex começaram em opções binárias. Eu digo aqueles que começaram mais ou menos nessa época, certo? E através das opções binárias eu comecei a ter um interesse pelo mercado, o do porquê que aquele candle, né, aquela velhinha, essas velhinhas aqui no caso, por que elas se mexem? Porque eu não conseguia acreditar que o mercado era só baseado em estratégia em si, como a gente tinha muito na época, né, como era muito famoso, por exemplo, a estratégia de MHI, que ficou muito conhecida, usava martingale e etc. Outras estratégias também de outros traders de opções binárias, que hoje eu acredito que a maioria ou opera na bolsa ou opera no Forex. A maioria acredito que deixou opções binárias pelo fato de ser mais aposta do que propriamente um investimento, certo? E desde ali eu vim estudando, fiz curso de análise técnica, análise gráfica, fiz curso de análise fundamentalista, estudei um pouco sobre economia, fiz um curso sobre economia e acabou que eu me especializei, acabei me especializando na verdade em Forex e, para ser mais exato, na análise probabilística, que na verdade probabilística é só o nome. Ela na verdade o certo é a análise da teoria do equilíbrio, da frequência e da compensação. Essa estratégia ela foi criada pelo Ronald Coutrin, professor de matemática e investidor. Ele também era uma pessoa que operava opções binárias e hoje opera Forex, e eu faço parte da sala de acompanhamento dele como aluno, certo? Hoje se chama Ever Investor, a equipe dele, a empresa dele, para quem quiser dar uma olhada depois, seguir nas redes sociais. Eu particularmente sou suspeito para falar, mas foi o único operacional, o único setup que deu certo para mim, ok? Que me fez ser um trader positivo, consistente ao longo do tempo. Tem suas particularidades, certo? Por se tratar de swing trade, não de day trade. Então, todo operacional, pessoal, tem seus prós e contras, certo? Então, eu estou iniciando esse vídeo com uma apresentação e para a gente começar aí a iniciar uma sequência de vídeos, certo? Sobre mercado. Eu vou pedir que vocês deixem nos comentários ideias de vídeo para eu estar gravando, temas, certo? Eu vou começar pelo básico, que é analisando o mercado, explicando um pouco do operacional, explicando um pouco do mercado Forex, e ao decorrer do tempo aí eu vou melhorando a qualidade de vídeo, ou boto o meu rosto ou não coloco, aí eu vou deixar isso para vocês escolherem, tá? Deixar aí nos comentários se eu coloco a caixinha do meu rosto ou não.
os temas, certo, pessoal? Então vamos lá. O que se trata de mercado Forex? Mercado Forex, pessoal, é um mercado descentralizado, diferente de bolsa. Bolsa, a B3, a Nasdaq, a NYSE, são tudo bolsas que centralizam as ações, as operações, certo? No Forex é diferente. No Forex ele é um mercado que chama de balcão, mercado de balcão, que é um mercado descentralizado. Ou seja, ele não tem uma bolsa, certo? Ele funciona mais com provedores de liquidez e bancos, ok? Então algumas análises que funcionam em bolsas, por exemplo, análise de volume, certo? Por exemplo, aqui eu vou botar para vocês, ó. Não é no Ctrl E, é no Ctrl L, eu acho. Ó, tem isso aqui de volume, certo? Isso aqui funciona mais para bolsa, tá? Porque a bolsa ela consegue ver o volume de entrada e saída. Aqui vai de provedor para provedor, tá, pessoal? Provedor de liquidez. Por que acontece? Como é que é o caminho? É a corretora. Da corretora eles mandam para um provedor de liquidez, e aí para um provedor de liquidez eles mandam para o banco. Se eu não me engano, tem mais um caminho aí entre a corretora e o provedor de liquidez, mas é mais ou menos isso aí, tá, pessoal? Se trata do maior mercado do mundo, por conta que é moedas, né? Moedas fiduciárias, certo? Não é criptomoeda, é moeda, é euro, dólar, libra, iene, dólar canadense, dólar australiano, dólar neozelandês, franco suíço, e por aí vai, certo? Então se trata do maior mercado do mundo, maior liquidez. Por conta de ter muita liquidez, é um mercado, dependendo da moeda que tu for operar, é menos volátil, porque sempre tem essa balança, né? Um mercado que é muito volátil, geralmente ele não tem muito volume, muita liquidez, certo? Que o que faz a volatilidade é um volume baixo de negociação, ou seja, que qualquer milhão consegue movimentar o mercado, como se fosse uma manipulação. No Forex isso já é mais difícil, principalmente se tratando do euro-dólar, que é a moeda mais negociada do mundo, certo? Como é que funciona a regulamentação do Forex? O Forex ele não é regulamentado no Brasil, certo? Ainda tenho esperança que seja, né? No mais breve, mas ele não é regulamentado aqui. Mas também não nos impede de operar, tá? É só procurar corretoras boas, certificadas nos países principais, como Reino Unido, Europa, Estados Unidos, Austrália. Essa corretora aqui, ela tem alguns certificados, essa Market Financials aqui, certo? O nome é XB Prime. Ela tem alguns certificados, tem certificado na Austrália, tem certificado na Europa, tá? Então, quanto maior o número de certificação da corretora, mais segura ela é, tá? A única diferença, como eu falei para vocês, é que o Forex não é regulamentado aqui. Então, o que deixa que tem os prós e contras, obviamente, né? O contra é que se acontece alguma coisa, não tem muito para onde a gente correr, certo? Mas dificilmente isso acontece, tá, pessoal? Porque como ela é certificada em outros países sérios, né? Não estou dizendo que o nosso não seja, mas países economicamente maior, mais potente, essas corretoras são certificadas, então o risco é menor de acontecer alguma coisa, a corretora quebrar, fugir com dinheiro, etc. Certo?
Quais ativos, pessoal, que o Forex trata? São, como eu falei antes, ativo de câmbio, tá? E basicamente são separados por majors, minors, emergentes ou exóticos, tá? Majors são ativos mais negociados, tá? Então é euro dólar, dólar iene, libra dólar, dólar com dólar canadense, dólar com a coroa sueca e dólar com franco suíço, certo? Só que aqui não entra muito dólar sueco, tá, pessoal? Porque o dólar sueco, ela tem uma alavancagem geralmente nas corretoras diferente dos demais, tá? Eu vou até dar uma olhada aqui rápida com vocês. Vamos ver se tem aqui. É o USD-SEC. Para vocês verem, tem corretoras que nem tem essa paridade, tá? Porque eu acredito que seja um pouco burocrático para estar operando aí, mas basicamente é isso que eu falei para vocês, tá? Vou explicar um pouco do operacional, pessoal, da maneira que eu opero, tá? Como falei para vocês, eu opero a teoria do Ronald Coutrin, que é a teoria do desequilíbrio, tá? Que é o que rege o equilíbrio, a frequência e a compensação. Vou estar apresentando aqui o indicador de análise para vocês. Como que funciona, tá, pessoal? São 120 candles em uma janela amostral. O que é janela amostral ou janela flutuante? É essa janelinha aqui, ó. Aqui dentro tem 120 candles, tá? O que é o desequilíbrio? O que para nós representa o desequilíbrio, tá? Vai representar o desequilíbrio quando tiver 70 velas para um lado ou 70 para o outro, tá? Como aqui, ó. E aí vai acabar dando o equilíbrio 16, 17% ao lado. Quando aparecer 16, 17% ao lado, é que está desequilibrado. Ou seja, quando tiver 70, 50 ou quando tiver 50, 70, tá? Essa é o básico, ok? Quais times frames mais utilizado? Não vamos dizer assim, não é o que mais funciona, mas é o que mais se enquadra, tá? Esse indicador e o operacional inteiro são em times frames maiores, tá, pessoal? Então eu recomendo operar no H1, no H4 e no D1, certo? Porque quanto maior o time frame, menos ruído tem, certo? E para esse operacional que ele é baseado mais em swing trade, certo? E ele não utiliza stop loss, ele utiliza lote proporcional, tá? Acaba trocando o stop loss pelo lote proporcional, certo? Então a gente precisa de um gráfico com menos ruído, que são os maiores, tá? Eu acho que se passar do D1 já fica muito maçante se for operar no semanal, no mensal, mas isso também depende do capital, tá, pessoal? Obviamente que quanto maior o capital, maior o time frame, certo? Existe uma lógica por trás disso, ok? Então, voltando aqui para o desequilíbrio, certo? Então toda vez que tiver desequilibrado, a gente vai olhar para a janela amostral, a janela flutuante, tá? Aí aqui tem mais um filtro, vamos dizer, que quando, pessoal, tiver desequilibrado o gráfico, a gente tem que olhar para essa janelinha. Quando está na parte de cima,
como aqui está em vermelho, significa a venda. Então ele tem que ter confluência com o desequilíbrio. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui está dando um sinal de venda. A gente sempre vai entrar para o equilíbrio, tá? Se está desequilibrado, a gente vai entrar para o equilíbrio. Ou seja, a gente vai entrar em venda, certo? Porém, a gente tem que olhar em qual parte da janela se encontra o gráfico, tá, pessoal? Nesse caso aqui, se encontra na parte de cima, tá? Poderia dar a venda? Poderia. Mas, na minha percepção, tá? No meu ponto de vista, aonde é melhor para estar entrando vendido? Quanto mais para cima, melhor, certo? Por dois motivos. Um, porque tu vai pegar uma movimentação maior, tá? Uma correção maior, porque lembrando, a gente entra para equilibrar o gráfico novamente, tá? Então a gente vai entrar vendido, vai pegar um alvo maior, ou se ele ir contra, a gente vai passar menos tempo nessa operação, tá, pessoal? Por quê? Porque quanto maior a pernada, maior a chance ele tem de corrigir. Porque a gente está falando de Forex, tá? E quando a gente fala de Forex, a gente está falando de um mercado aleatório. O que é o contrário de aleatório? É tendência, tá? Quando a gente pega um gráfico aqui do euro-dólar, a gente pode ver que a tendência que ele tem é de ficar lateral ao longo do tempo, tá? Ou haver algumas correções. Se eu pego um time frame maior aqui, vamos ver se vai carregar. Se eu pego um time frame maior aqui, vocês podem ver, ó, que ele é um gráfico que ele sobe, ele corrige, ele sobe, ele corrige, ele sobe, ele corrige. Sendo que o euro, ele foi criado no ano 99, tá? Então basicamente é conta daqui pra cá, tá? Então se tu for pegar ativos Forex, eles tendem a andar de lado, tá? Se eles tendem a andar de lado, eles são ativos aleatórios. Diferente se eu for pegar um índice, tá, pessoal? Se eu for pegar um índice aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um S&P 500. Vamos pegar aqui um S&P 500. Vou botar no mensal também. Olha o que é o S&P 500, pessoal. De uma paciência para vocês que ele está carregando o gráfico, tá? Um pouquinho de paciência. Show. Olha aí. Viu como é diferente, pessoal? Então, nosso operacional, ele não funciona em índice, não funciona em commodity, não funciona em ação. Ele vai funcionar somente no Forex, tá? Mas não quer dizer que ele é um operacional ruim, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Como ele é um ativo que é especializado para Forex, ele acaba sendo um operacional muito bom. Particularmente me atende muito às minhas expectativas, tá? Então vamos voltar aqui. Voltando aqui pro desequilíbrio, tá, pessoal? Então quanto mais para cima tá o gráfico, melhor vai ser a nossa entrada. Mesma coisa para baixo, tá, pessoal? Se tiver um desequilíbrio aqui de 50 velinhas verde e 70 vermelha, e quanto mais para baixo tiver, melhor vai ser a nossa compra. Certo? Aqui, pessoal, ao lado tem a quantidade de pips. A média de pips diária é entre 120 velas, tá?
Então, dentro de 120 velas, que é essa janela, que tem dentro dessa janelinha aqui, como falei para vocês, a média ele anda 53,12 pips, certo? Com essa informação aqui, entra a lei também, como falei para vocês, que rege a teoria do equilíbrio, da frequência e da compensação. Essas três elas andam junto, tá? Então, como falei para vocês, tudo que está em desequilíbrio tende ao equilíbrio, tá? Tende a compensar pela frequência e etc. Certo, pessoal? Vou traçar até um eixo aqui rápido para explicar isso para vocês. Tá? Vou pegar um eixo aqui, ó. Aqui, pessoal, na ponta tem o tempo. O tempo no nosso operacional é a segurança, tá? O tempo no nosso operacional é a segurança. Aqui é o mais, aqui é o menos, tá? Aqui a linha, deixa eu ver se eu não me lembro se tem lápis aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal. Só um momentinho. Setas, linhas. Eu acho que não tem. Eu acho que não tem lápis pra gente escrever. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu abrir o TradingView aqui. Vamos abrir o TradingView aqui. Esse indicador também tem pro TradingView, tá, pessoal? Tá, como eu tava explicando pra vocês aqui, ó. Tá. Aqui é o tempo. Aqui é o mais e aqui é o menos, tá? Então, o gráfico ele faz mais ou menos isso aqui, ó, pessoal. Certo? Ele trabalha em ondas, frequência, certo? Então, aqui a gente já pode ver que ele tem, como falei para vocês, é a teoria do equilíbrio, da frequência e da compensação. Então, quanto maior a onda, maior o desequilíbrio, mais a compensação, um eixo zero aqui, ele vai puxar, ou seja, a correção, tá, daquele ativo, certo, pessoal? Então, quanto maior ele sobe, mais chance ele tem de compensar, por conta do eixo zero aqui, certo? Lembrando, novamente, que isso a gente está falando para o mercado Forex, tá? Forex, principalmente ativos majors, que como eu falei para vocês, quanto maior o volume, menor a volatilidade, tá? Ou seja, isso aqui é para ativos que tem mais volume, que andam ao longo do tempo de lado, que são os ativos majors, com maior volume de negociação. Certo, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Aqui, pessoal, a gente utiliza para quando sai dessa média aqui, tá? Quando sai dessa média aqui,
quando a média é maior, ele tende a compensar, tá? Vamos lá, por exemplo aqui, ó. Aqui ele fez 116 pips, tá? Ou seja, o tamanho, a gente não está falando do corpo, a gente está falando do pavio e o corpo, tá? Ele fez 116, pessoal, tá? 116 pips. Então, além da gente entrar para o desequilíbrio, a gente entra também quando há um candle acima da média. Então a gente entraria vendido aqui, tá? Eu particularmente, pessoal, como falo para vocês, isso aqui serve como filtro, tá? Para tudo que eu vou falar, eu só vou entrar vendido ou comprado se atender às zonas corretas aqui, tá? Por exemplo, só vou entrar vendido para compensar um candle, por exemplo, esse candle aqui, se tiver nessa zona aqui. Se ele tivesse aqui embaixo, tá, e tivesse me dando venda, eu não entraria. Por tudo aquilo que eu falei para vocês, lembra? Então, a gente tem o desequilíbrio, a compensação e a frequência, pessoal. O que é a frequência? A frequência é o número, tá? É o número de candles da mesma cor, tá? Então, por exemplo, tem um cálculo aqui que se faz. Por exemplo, eu já tenho anotado aqui, tá? Eu vou trazer para vocês num outro momento a fórmula do cálculo. Mas geralmente é 2 elevado a um número x, que o resultado vai dar esse, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, diário. Eu tenho anotado aqui tudo num caderninho, tá? Até aconselho vocês a fazer isso. Quanto mais vocês anotarem num caderno, melhor. Eu acho até melhor do que anotar num bloco de notas, tá? Porque o caderno tá ali, tá na tua frente, tá aqui, entendeu? Então aqui, ó, a frequência de aparecer 2 candles. No diário, 2 candles aparece a cada 4 dias, tá? 3 candles aparecem a cada 8 dias, 4 candles aparecem a cada 16 dias e 5 candles aparecem a cada 32 dias. Isso a gente está falando no gráfico diário, tá? No gráfico de H4, 2 candles aparecem a cada 1 dia, ou seja, 24 candles, tá? E assim vai, tá, pessoal? Sucessivamente. Então, a gente também utiliza dessa informação para estar confluenciando o nosso operacional. Então, se a gente tem um desequilíbrio, se a gente tem uma frequência, se a gente tem uma compensação, tudo ao nosso favor, aquele operacional se torna, entre aspas, mais seguro para a gente entrar, tá? Dando filtro, o filtro como confluência e essas 3 leis que regem, né, a teoria, isso nos deixa mais seguro, ainda mais se tratando de um ativo como o euro-dólar. Se isso acontece no euro-dólar, melhor ainda, tá, pessoal? Tá bom? Então, isso foi uma breve explicação para vocês, tá? Então, a gente opera o desequilíbrio, a compensação e a frequência, tá? Que são os números de candles, ok? Certo? Quais são, pessoal, quais são os pilares do nosso operacional, tá? Desse operacional. Aleatoriedade, como eu expliquei para vocês, tá? O que é um mercado aleatório? É aquele que se comporta de lado, que não é tendencioso como índices, commodities e afins. Lote proporcional. O que é o lote proporcional, pessoal? Aqui já tem uma caixinha de informação, tá? Isso tudo aqui, esse indicador foi desenvolvido pela equipe da Ever Investor, ok? Do Ronald Coutrin.
como leva o nome dele aqui também, ó, tá? O que é o lote proporcional, pessoal? Como eu falei para vocês, o lote proporcional é o que vai fazer a gente operar sem stop, ou seja, o nosso operacional ele é voltado para swing trade. Como ele é voltado para swing trade, a gente dá o tempo para ele trabalhar ao nosso favor, diferente do day trade, que geralmente a gente faz uma análise direta e instantânea, e às vezes o movimento ele vai lá, caça o nosso stop e vai para o nosso alvo. Quantas vezes, pessoal, isso já não aconteceu com vocês? Para quem já operou algum tipo de mercado, quantas vezes tu já fez uma análise, deu uma venda aqui, botou um stop aqui e botou um alvo aqui, e aí o gráfico foi lá, pegou teu stop e depois desceu pro teu alvo? Quantas vezes, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, aqui, vamos dar um exemplo aqui, tá? Botou, deu uma venda aqui, botou o alvo aqui e o stop aqui. Aí o gráfico continuou indo contra, pegou o stop e depois foi pro teu alvo. Isso chega a ser frustrante, né, pessoal? Então, baseado em tudo isso que eu falei para vocês, a gente acaba usando o lote proporcional para dar tempo do mercado trabalhar ao nosso favor, do preço trabalhar ao nosso favor, tá, pessoal? Ok? Então isso que faz a gente operar sem stop. Então a gente usa lote proporcional, tá? A gente vai trabalhar com flutuante de 5, 10, 20, 30%, tá? Tem gente que vai achar loucura. Eu não acho loucura quando tu consegue controlar esse flutuante, tendo experiência, sabendo entrar e sair das operações na hora certa, tá? Flutuante tu consegue controlar, pessoal, tá? Outra coisa, preço médio. A gente trabalha com preço médio, tá? Ou seja, geralmente em pares majors a gente utiliza uma variação, tá? Um deslocamento, como vocês podem ver ali na caixinha, tá? Das informações. Na última fila ali, o último lá, 1,15%. Geralmente a gente utiliza essa variação, essa distância para ativos majors e 2,30 para ativos minors. Por quê, pessoal? Como falei para vocês, porque os majors eles tendem a ter menos volatilidade. Quanto maior o volume, menor a volatilidade. E os minors, eles são menos negociados. Então eles tendem a ter uma volatilidade maior. Certo? Então 1,15 para major e 2,30 para minor. Como é utilizado o preço médio, pessoal? O preço médio ele é utilizado para nos ajudar a ficar menos tempo em uma operação que foi negativa, tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos dizer que eu entrei vendido aqui, tá? Dizendo que esse gráfico iria cair. E esse gráfico começou a subir, ok? Como está acontecendo aqui. E deu uma distância de 1,15, tá? Aqui até chegou a dar uma distância de 1,15, ó. Até para mais, tá? Obviamente que a gente não entraria aqui, tá, pessoal? Isso é só um exemplo hipotético, tá? Porque a gente sempre entra em cima e não embaixo, que nem aconteceu aqui. Ok? 1,15 teria sido aqui.
Ó. O que isso nos ajudaria, pessoal? A gente traria a nossa saída do 0 a 0 aqui pra cá, entendeu? Por quê? Porque a gente opera com lote proporcional, usando o mesmo lote na primeira, a gente vai usar na segunda. Então, por exemplo, entraria com 0,3 microlotes aqui, ou 3 mini contratos, se eu não me engano, né? Aqui, e a saída estaria aqui, certo? Tu pode usar um preço médio progressivo, ou seja, entrar com 3 aqui, com 6 aqui, certo? Com 9 lá. A gente utiliza no máximo, pessoal, uma ordem principal e 2 preços médios, ou seja, totalizando 3 ordens, tá? E poderia ser aqui, né, pessoal? Mas eu particularmente não utilizo do preço médio progressivo porque eu acho muito arriscado, ok? Sendo que sempre vai ser 50-50 a probabilidade do gráfico subir ou cair, não importa onde ele esteja, tá? O indicador para nós é só para nos limitar a quantidade de entrada que a gente faz, ok? Ele acaba sendo um efeito placebo, vamos dizer. O indicador geralmente ele é descartável, tá, pessoal? Sei que para muitos isso não vai fazer sentido o que eu estou falando, mas indicador, estratégia, elas servem para limitar a nossa quantidade de ordens no dia, ok? Porque quanto maior a quantidade, menor a qualidade, entendeu, pessoal? Ou seja, as tomadas de decisões, vocês têm que ter o tipo de pensamento que primeiro é a preservação do capital e o lucro é consequência, e não ao contrário, e não o lucro ser o propósito e a consequência ser a preservação do capital. Não, sempre a preservação do capital primeiro e o lucro é consequência. Por isso que nós utilizamos indicador, tá? Por tudo isso que eu expliquei para vocês, e também para limitar a nossa quantidade de ordens e consequentemente limita o nosso risco frente ao mercado, tá, pessoal? Esse é o nosso preço médio. Então a gente usa preço médio estático, tá? Fixo, que é o que geralmente a galera, eu utilizo, e a maioria de quem opera essa estratégia, esse setup utiliza, ok? E tem o regressivo, mas o regressivo eu acredito que é o pior deles, tá? Estratégias já expliquei para vocês. Diversificação, pessoal. No início, tá? A gente opera, quando a gente está, vamos dizer, aprendendo a utilizar esse operacional, a gente utiliza a diversificação. O que é a diversificação? A gente opera 3 ativos diferentes. Ou seja, vamos lá, deixa eu pegar aqui um bloco de notas. Por exemplo, deu uma entrada no euro dólar de venda, no GBP USD de venda e no SD CAD de compra. Pessoal, isso aqui não seria diversificação. Por quê? Porque a gente está entrando tudo a favor de uma moeda só.
ou seja, a favor do dólar. Então a gente está entrando uma venda a favor do dólar, uma venda a favor do dólar e uma compra a favor do dólar. Ou seja, o que seria o ideal aqui? O que seria o ideal aqui? Melhor dos cenários, tá? Audicad compra e GBP CHF venda. Isso aqui é uma boa diversificação, pessoal, porque nenhuma moeda se repete. Nenhuma moeda se repete. Não repete o euro, não repete o USD, não repete o AUD, não repete o CAD, não repete o GBP e não repete o CHF, certo? Esse é o melhor dos cenários. Agora tem cenários que vai aparecer assim, ó. Pode entrar nesse cenário aqui, pessoal? Pode entrar? Pode, tá? Mas não vai ser uma diversificação tão efetiva como a que eu expliquei para vocês anteriormente, ok? Então, sempre tem duas moedas, tá, pessoal? Tá? É uma moeda contra a outra. O que acontece? Ou uma moeda tá forte demais, ou ela tá fraca demais, tá? Por exemplo, se o euro tá subindo, não quer dizer que o dólar esteja fraco. Pode ser que o euro esteja forte. Mas o contrário também é verdade. Se o euro está subindo, não quer dizer que o euro esteja forte. Pode ser que o dólar esteja fraco. Entendeu, pessoal? Então, é um mercado que é diferente quando tu vai operar em índice, quando tu vai operar ação. É um único lado que tu presta atenção. Por exemplo, a ação, tu só vai prestar atenção na ação. Aqui sempre tem dois lados da moeda. Dois lados a se pensar. É o euro que está muito forte ou o dólar que está muito fraco? Entende? Então sempre tem que ter esse tipo de pensamento. Então, esse não é o melhor dos cenários para diversificação. Mas pode estar fazendo dessa maneira. Tá, pessoal? Eu tinha passado ali um pouco pelo lote proporcional para vocês. Tá? Eu quero me aprofundar mais agora. É só bater no último aqui, o último pilar, tá? Que é o tempo. Que eu falei para vocês lá no início. O que é a segurança do nosso operacional? É o tempo. Tá? É o tempo para sair de uma operação, dá o tempo suficiente, às vezes vai demorar um mês, às vezes vai demorar 2, 3, tá, pessoal? Mas eu vejo que esse operacional, ele não frisa tanta lucratividade que nem vocês vão encontrar em outro operacional. Por exemplo, ganha 50 mil, mas no outro dia perde 40 mil, aí ficou 10 mil. Tu te estressou mais na frente do gráfico, tu passou mais perrengue, sendo que tu poderia ter feito já os 10 mil logo de início, só que de uma maneira mais conservadora. Que eu acredito que esse operacional ele atende bem a esse quesito, certo, pessoal? Então, o tempo para nós ela é a segurança. Se o tempo é a segurança, o que está atrelado dentro desse tempo, pessoal? O que está atrelado dentro desse tempo, tá? Tempo. O que está atrelado dentro desse tempo? Não sacar. Tá? Por que não sacar, pessoal? Porque eu vou ensinar para vocês ali como é que vocês vão fazer o cálculo do lote proporcional, tá? Não sacar. Se tu sacar, tu entende que tu fez um cálculo do lote proporcional para um capital X
E se tu sacou dinheiro, não vai ser mais esse capital X que tu fez o cálculo anterior. Ou seja, tu vai estar arriscando o teu capital porque tu vai estar operando de uma maneira mais agressiva, consequentemente, tá? Então é não sacar, é limitar a quantidade de ordens, tá? Quanto mais ordens, pessoal, mais isso mexe com o nosso emocional. Quanto mais mexe com o nosso emocional, mais a gente tende a tomar decisões irracionais, tá? Então, para o tempo trabalhar a teu favor, tu precisa não sacar, tu não vai fazer saque, tá? E tu vai limitar a quantidade de ordens, porque quanto maior a quantidade de ordens, menor vai ser o teu nível de margem. A gente também trabalha com o nível de margem, tá, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês agora. Vou abrir uma operação aqui, estou numa conta de demonstração, tá? Abrir 15. Isso aqui é o nosso nível de margem. O que a gente julga um nível de margem saudável, pessoal? Acima de 1000%. Por uma alavancagem de 1.200, tá? Então aqui, nível de margem maior do que 1000%. Tá, pessoal? Isso é um nível de margem saudável. Menor do que isso, você já liga a sinaleira, né? Já acende a luzinha amarela de atenção, tá? Porque a gente pode tomar stop tanto pelo capital quanto pelo nível de margem. Ok, pessoal? Certo? Vamos se aprofundar então aqui no preço médio, no lote proporcional. Como é feito o cálculo do lote proporcional? Tem três tipos de perfis, tá? Três tipos de perfil: o perfil conservador, o perfil moderado e o perfil agressivo, tá? O que é o perfil conservador? Que se julga conservador, tá? É o perfil de 180 para cada 180 dólares. Agora vocês vão começar a entender do que se trata o lote proporcional. Oxi. Aí. O moderado 100 e o agressivo para cada 60 dólares. Então vamos supor que tu tem um capital de $1.000, tá? O que é o agressivo? O que é o agressivo? Tá? Vou botar aqui que nem a gente fez ali, a ordemzinha. A ordem certinha. Conservador, moderado. Vocês vão pegar, pessoal. Vocês vão pegar o capital, tá? O capital vezes o menor número de contratos ou de lote que vocês podem abrir, tá? No caso do Forex é 0.01 e dividir pelo perfil.
conservador, moderado ou agressivo. Tá? Pessoal, eu aconselho vocês, para quem nunca operou, a começar do maior para o menor, ou seja, do mais conservador para o mais agressivo, ok? O resultado, obviamente, que está atrelado ao lote proporcional, ao perfil, mas o risco também. Então, quanto maior, mais agressivo tu é, mais lucro tu tira, mas consequentemente mais risco tu tem, ok? Então vamos lá. Pro conservador. Então vocês vão pegar lá, lembra? Capital menos vezes o menor número de contrato ou de lote possível dividido pelo perfil conservador. Então vocês vão ter só 0.06, arredondando para cima, né? Por causa do 6 aqui, 0.06 ou 0.5, como vocês preferirem, para entrar em operações. Esse é o total, tá, pessoal? Então aqui 0.05 total, tá? No moderado, mesma coisa, 1000 vezes 0.01 dividido por 100. Aqui já são 10 no total, certo? E para o 60, vamos lá, e para o 60 já são 0,17, pessoal, arredondando para cima, tá? Isso é o total que vocês podem estar utilizando. O total que vocês podem estar utilizando para as operações de vocês. Então, lembra que precisa dar diversificação. Então vocês vão pegar o número total e ainda dividir por 9. Tá, pessoal? Por que por 9? Porque a gente vai entrar em 3 ativos, como eu expliquei para vocês, e nesses 3 ativos a gente precisa ter 3 ordens, se necessário. Ou seja, preço médio, que nem eu expliquei para vocês. Qual o pilar do operacional? Aleatoriedade, lote proporcional, operar sem stop, preço médio, a estratégia em si, que eu já expliquei para vocês, a diversificação, o tempo, tá? E o nível de margem, tá? Nível de margem. Certo, pessoal? Então aqui vocês vão ter 0.05 dividido por 9. Por que 9? Como eu falei para vocês, porque são 3 ativos e cada ativo são 3 ordens, tá? Então faz 3 vezes 3, vai dar 9. Aí então tu vai fazer o lote total dividido por 9. Aqui vai ser 0.01 por ordem. Aqui vai ser 0.01 também por ordem. Viu que quando o capital é pequeno, pessoal, não muda muita coisa, né? Não muda muita coisa por ordem. Lote.
Vamos ver aqui agora. 1000.01 dividido por... Perdão, pessoal, perdão, tava fazendo errado, tá? É 0,17 dividido por 9. Aqui já são 0,02 lote por ordem. Tá, pessoal, arredondando para cima. Então a gente vai trabalhar sempre dentro dessas proporções. Não aconselho vocês a baixar mais do que isso. Aqui ainda vocês podem testar aí como ficar melhor para vocês, mas eu acredito que isso aqui são números já prontos e ideais, tá? Para vocês estarem abrindo a operação de vocês, tá, pessoal? Então, só resumidamente, tá? Resumidamente, quais são os pilares desse operacional? Pilares do operacional: aleatoriedade, tá? Que o Forex nos proporciona. Lote proporcional, que é isso aqui que eu expliquei para vocês, que o lote proporcional ele está de acordo com a meta e com o risco, certo? Operar sem stop, preço médio, estratégia, diversificação, nível de margem e tempo. Aleatoriedade. Forex, certo? Lote proporcional, perfil, risco, retorno, risco, retorno, sem stop, tempo para o preço trabalhar, preço médio, saída das operações em um tempo mais curto. Estou resumindo, tá, pessoal? Claro que cada um tem seu nível de profundidade. Estratégia, desequilíbrio, frequência, compensação, certo? Diversificação, segurança, tá? Porque tem um cálculo, pessoal, que se faz agora, não vou lembrar de cabeça, tá? Se vocês procurarem no canal do Ronald Coutrin, vocês vão encontrar. Tem um cálculo que se faz para essa diversificação, que o número ideal que ele achou são 3 ativos, tá? Que é o cálculo dos cenários. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, para 3 ativos, tu tens alguma coisa aí perto de 60 e poucos % de ficar positivo, tá? Pelo menos em uma operação, ok? Então é segurança. Diversificação traz segurança, nível de margem, segurança também, tá? E o tempo, segurança também, tá? Todos eles, pessoal, acabam trazendo segurança de uma maneira ou de outra, né? Mas a diversificação
nível de margem e tempo. Tá, pessoal? Basicamente é isso. Se baseia nisso o nosso operacional. Tá certo? Então, vou começar aqui as análises para vocês. Depois de ter explicado tudo isso, vou começar a análise para vocês. Para a gente ver o que a gente pode esperar do mercado para hoje, tá? Vamos começar aqui então pelo euro-dólar. Há um desequilíbrio aqui, pessoal. Há um desequilíbrio. Qual time frame? H4, tá? Olhando a nossa janela flutuante aqui, pessoal, nossa janela amostral. É uma ordem boa para se dar? Eu não acredito, pessoal. Porque geralmente eu faço isso aqui, ó, boto isso e eu considero daqui para cima ideal. Se tiver aqui, eu dou a venda. Se tiver daqui para baixo, eu não dou a venda. Eu particularmente, tá, pessoal? Tem gente que não é assim, mas como eu falei para vocês, eu me sinto mais seguro de estar operando essa parte aqui da janela, tá? Compensação tem? Não tem, pessoal, tá? Não passou da média acima, ok? No D1, mesma coisa. Passou, mas passou para baixo, certo? A gente geralmente utiliza quando é um candle assim, ó, quase sem vela, um corpo, tá? Então não tem desequilíbrio no euro-dólar, tem um desequilíbrio na libra, mas é a mesma coisa que eu expliquei para vocês. Procuro não entrar, tá? Vamos ver se tem alguma compensação aqui. Não tem. Euro GBP. Euro GBP tá bom, pessoal, tá? Euro GBP tá bom, certo? Desequilíbrio. Vamos anotar aqui. Desequilíbrio de 73,47. E o bom, pessoal, que está dando mais a confluência com outros times frames que a gente opera. O H4 e o H1, certo? Então, mais a confluência, ok? Tá na parte de cima do quadrado, pessoal, do retângulo, tá na parte de cima. Tá na parte acima do meio, se encontra ainda na parte, sim, cima do meio. Então é um sinal positivo, tá? Pra gente estar operando, certo? Ó. Aumentando o zoom, ó, ainda tá dando pra dar essa venda aqui, certo? Qual outras estratégias, pessoal, que eu falei pra vocês, que rege, né? Equilíbrio, frequência e compensação. Então eu utilizo também, especificamente, tá, pessoal? Nesse nível de zoom aqui, uma caixinha. O que essa caixinha ela me mostra? O nível de agressividade do movimento, tá? Então eu pego um movimento de explosão, de impulso, certo? O movimento de impulso foi nesse candle aqui, tá? Eu pego esse movimento de impulso, eu traço um quadrado, tá? Um quadrado lá no topo. Então, pego um movimento de impulso, boto no topo, até onde ele foi, e faço um quadrado. Vocês já vão entender o do porquê. Acho que esse seria um quadrado, tá? No meu ponto de vista é um quadrado ideal, ok? Vou fazer um eixo. Vou fazer um eixo aqui, ó. Aqui deve ter 90 graus, tá, pessoal?
Por quê? Já vou explicar para vocês. Tá? Ó. Esse aqui é o nosso eixo. Pessoal, quando um gráfico, quanto mais perto desse eixo aqui, mais ele tende a corrigir. Lembra que a gente opera um mercado aleatório, tá? Lembra que eu falei lá do equilíbrio da compensação? Lembra que eu falei aqui? Então praticamente é isso aqui, né? Vou fazer aqui, vou fazer aqui, fazer aqui, tá? Quanto mais para cima ele tá, mais ele tende a corrigir. Só que tem um porém nisso tudo, pessoal, tá? Que vocês vão começar a identificar que tudo. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Que tudo que sobe rápido desce devagar, tá? Tudo que sobe devagar desce rápido. Tudo que desce devagar sobe rápido. E tudo que desce rápido sobe devagar. Por quê, pessoal? Isso está atrelado à quantidade de volume, tá? Então, quando se tem muito volume, que nem está tendo aqui, quando se tem muito volume de negociação, tá? Ele tende a corrigir devagar. Por quê? Porque todo ativo ele tende a voltar à média de pips, que é isso aqui. Então imagina, ele fez 57,1. Hoje é quarta, né? Quarta-feira. Quarta. Eu não me lembro agora se aqui tem o que de domingo, tá? Mas vamos supor, quarta, terça, segunda, sexta, quinta, tá? Então ele está desde quinta, vamos se dizer, né? Desde quinta, fazendo um movimento acima da média, tá? Então vamos pegar aqui, ó, 57,1 mais 74,9 mais 101,3 mais 54,2 dividido por 1, 2, 3, 4, dividido por 4 dias. Ele fez 71, pessoal. Na média dos 4 dias ele se movimentou 71, tá? Então o que tende a acontecer aqui, pessoal? Se a média dele é 28, ele vai a partir daqui começar a fazer candles pequenos. Entendeu, pessoal? Entendeu onde eu quero chegar? Então ele vai começar a fazer candles pequenos, porque ele ultrapassou, acho que quase 3 vezes, 2 vezes e meia a movimentação. Ou seja, ele tende a fazer uma movimentação 2 vezes e meia a menos. Entenderam? Ele tende a fazer uma movimentação 2 vezes e meia a menos, certo? Ou seja, ele tende aqui a fazer acho que é isso, né? Não é assim um cálculo.
Mas enfim, ele tende a fazer 2,5 vezes a movimentação dele, tá, pessoal? Então, vamos supor aqui, ele caminha 28,65. Vamos botar aí 14. Vamos botar 20. Tende a caminhar 20 pips por dia. Ou seja, 200 pontos, que nem tá ali no meio ali, ó. Tá? Então ele tende a fazer esses movimentos aqui. Até chegar na correção. Até chegar na correção, pessoal. Então ele tende a descer devagar, tá? Mas consequentemente, pessoal, no nosso operacional, isso que nos dá, vamos dizer, entre aspas, mais segurança, que ele tende a corrigir, certo? Quanto mais ele se distancia do eixo, mais força ele tem para voltar. Geralmente, pessoal, eu pego uma correção até esse eixo aqui, ó. Tá? Até esse eixo aqui, certo? Então, desequilíbrio, o eixo, ele tende aqui a voltar de uma maneira devagar, porque ele andou muito esses últimos dias. Então ele tende a corrigir de uma maneira mais lenta. Ele tende a compensar o tamanho do candle, tá? Então ele lembra desequilíbrio, compensação e frequência. Ou entendeu, pessoal? Então aqui compensação, ele vai compensar o movimento, ele vai voltar para o equilíbrio. E a frequência, pessoal, como é que eu faço daí? A frequência de candles. Quanto tempo que não aparece 2 candles? A cada 4 dias tem que aparecer 2 candles da última cor que apareceu. No caso, como a gente está entrando para venda, a gente vai olhar candles vermelhos. Então, qual foi a última vez que apareceu? Foi nesse dia. Quantos dias tem até esse candle aqui? 10 dias, pessoal. Então vamos botar aqui, ó, uma caixinha. A cada 4 candles, então a gente pega da última vez que ele apareceu e faz uma caixinha aqui, tá? Então aqui já faz uma frequência, uma sequência de frequência que não aparece. E com essa faz 2, tá, pessoal? 2 vezes que ele não aparece. Certo? Deixa eu só trocar essa cor aqui. Faz 2 vezes então, pessoal. 2 vezes que ele não aparece. Então ele, quanto maior a frequência, maior a possibilidade, a probabilidade dele aparecer. Então pode ser que ele apareça, pode ser que seja já um candle vermelho aqui e amanhã outro candle vermelho. Quando o pessoal demora muito para aparecer, o que acontece? Ou ele vai ter uma movimentação muito grande, geralmente é o que acontece, por experiência própria, tá, pessoal? Tô falando para vocês. Por quê? Eu vou abrir aqui um gráfico e vocês vão entender melhor. O ALDNZD foi assim, tá? Demorou muito tempo para ele aparecer candle vermelho. Quando apareceu, ele fez isso aqui. Então aqui, ó, quanto tempo que não aparecia 2 candles vermelhos? Desde aqui. Então fazia 38 dias
Se é para aparecer a cada 4 dias, faziam 38 dias que não apareciam, tá? Isso dá 38 dividido por 4, 9 vezes e meia, pessoal, que ele não aparecia. E aí geralmente quando ele aparece numa movimentação assim, intensa, tá? Seja para queda ou seja para alta, tá, pessoal? Vamos terminar de analisar aqui então. EuroGBP atende a frequência. Vamos anotar aqui então. Frequência. Ele atende a compensação. Então, desequilíbrio, compensação e frequência. Isso é o que rege tudo isso que a gente analisou aqui. Tá, pessoal? Então, vamos botar aqui no nosso caderninho. Cadê? Aqui. Oportunidades. EuroGBP. Venda. Por que é importante a gente anotar num caderno ou num bloco de notas? Por conta da diversificação, tá, pessoal? Então aqui é uma oportunidade, certo? Vamos pro próximo. O ACD CAD ou CAD. Aqui nenhum desequilíbrio. O D tá quase em um desequilíbrio, porém tá no meio da janela, certo? Aqui tá lá em cima, mas não tem nenhum desequilíbrio, nenhuma compensação, nada que a gente possa entrar. NZD mesma coisa. No caso, pessoal, tem duas coisas, tá? Que eu vou explicar pra vocês. Que eu entro, tá? Que isso já foge um pouco do operacional. No meu, para quem opera ele de uma forma engessada, tá? Vamos dizer assim. No meu caso, eu opero tanto para voltar para o equilíbrio quanto para do desequilíbrio. Então, tudo que está em equilíbrio, ele tende a se desequilibrar. E tudo que está em desequilíbrio, ele tende a equilibrar. Então, aqui para mim, tá, pessoal? Também é uma oportunidade, tá? Pelo equilíbrio. Ok? Então ele tende a desequilibrar, ok? Então vamos lá. Vamos botar o nosso eixo. Vamos ver se o eixo é sempre um filtro que eu utilizo, pessoal, para saber se é uma oportunidade boa. Ó, aqui eu acredito que já seja um quadrado, tá? Certo. Aqui nesse caso, ele já está ultrapassando do eixo de 90 graus. O que isso me diz, tá? Que ele pode até começar uma lateralização agora, ok? Ele pode começar a lateralizar, certo? E ele pode demorar mais tempo para corrigir, ou seja, a gente pode passar mais tempo ainda dentro do operacional, diferente do que acontece no EuroGBP aqui, tá? Ele pode começar a corrigir
já de imediato. Isso aqui eu uso mais como um filtro, tá? Frequência, pessoal. Vou ver aqui. De 2 a cada 12. A cada 12 candles, a cada 12 candles, cada 12 horas aparece 2 candles vermelhos, tá? Aqui já ultrapassou, ó. Então vamos botar aqui a cada 12. Vou dar uma afinada aí. Frequência de 2 candles vermelhos. Acho que eu não fiz isso no outro lá, né? É bom a gente sempre anotar para não se perder. 2 candles vermelhos. Que se aparecer no gráfico a gente já sabe que apareceu no caso, tá? Aqui é um outro tipo, tá, pessoal, de modalidade que eu vou explicar para vocês depois, tá? Então, pessoal, praticamente, tá, nos majors é isso, tá? NZD, USD, CEL, ok? NZ, então é o Euro GBP e o NZD. Vamos deixar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o quanto que os miners eles se movimentam. Olha isso aqui. A movimentação deles é muito maior, ó. Ó a variação ali em porcentagem na caixinha lá, ó, que eu falei para vocês. Entenderam? Aqui está desequilíbrio. Vou entrar aqui, pessoal? Não. Vou entrar aqui, pessoal? Não. Certo? Aqui não tá dando, porque o ideal seria a gente ter entrado aqui, ó. Se a gente tivesse entrado aqui, aí sim, tá? Então a gente perdeu o time da operação. Aqui não, certo? Mesma coisa aqui, aqui também não. Aqui também não, aqui também não. Ó, o que eu falei pra vocês, olha a movimentação disso aqui, pessoal. 6,94% de variação. Se tivesse botado um preço médio aqui, teria dado uma compra aqui, teria dado outra compra aqui. Claro, a gente não teria dado a compra aqui, porque aqui está no topo, né? A gente não compra no topo e nem vende no fundo, né, pessoal? É hipotético, né? Mas foi só um exemplo. Aqui mesma coisa. Mesma coisa aqui, já passou o time. Aqui também já passou o time. Aqui também já passou o time. Praticamente todos já passaram o time, tá, pessoal? Aqui tá no equilíbrio, mas tá na parte de baixo. Ou seja, já perdemos o time aqui também, tá?
aqui também. Então, pessoal, basicamente a gente tem esses três ativos. Esses dois ativos, perdão. Tá. Então vamos lá nos majors. Vou botar aqui no perfil conservador. Tem um total de 0.04 para operar. Tá? Então eu vou acabar trabalhando em um só ativo, certo? Já que eu preciso ter munição para o preço médio. Então tem que escolher um desses dois. Qual desses dois vocês escolheriam, pessoal? Qual desses dois vocês escolheriam? Nesse caso aqui, eu falei para vocês o que o eixo podia lateralizar, que teria. Mas pensando melhor aqui, pessoal, ele fez mais movimentação dentro da média. Ele fez mais movimentação dentro da média. Tá? Então tudo que sobe devagar desce rápido. Tudo que sobe rápido desce devagar. Então vamos entrar aqui nesse aqui. Vamos ajustar os lotes aqui. Qual é os lotes que eu tenho para entrar? 0.04 dividido por 3. Não vou conseguir diversificar porque meu capital é baixo, tá? Não vou conseguir fazer em 3 ativos, capital baixo, então vou entrar em um só e vou entrar nesse aqui, certo? 0.01. Entramos aqui, pessoal. Ok? Alvo. O que pode ser o nosso alvo aqui, pessoal? Pode ser até a metade do retângulo da parte de cima, ou seja, até aqui. Para quem opera análise técnica, análise gráfica, vocês vão ver que muita coisa tem confluência com esse tipo de operacional. Tá? Por exemplo, a gente deu uma venda aqui, eu não preciso nem olhar para trás para saber que provavelmente isso aqui é uma zona de resistência. Tá? Então vamos lá. O alvo, ele pode ser até essa metade aqui. Tá? Que coincidentemente está numa zona de suporte. Tá, pessoal? Então eu vou deixar o alvo aqui. Aí, quais são, pessoal, as premissas da saída da operação? Tá? Vamos botar aqui, saída da operação. Primeira coisa, financeiro. Quando atinge o nosso alvo, tá, pessoal? Quando atinge o nosso alvo, a gente sai, tá? Segundo, tempo, tá? Geralmente eu divido por time frame, ou seja, para time diário, 5 dias. Então, deu 1.
5 dias. H4 é 3 dias. E H1 1 dia e meio. Por que, pessoal? Porque cada time frame tem a sua movimentação, tá? Então, o D1 a gente pode deixar mais tempo para ele trabalhar, o H4 menos tempo para ele trabalhar e H1 menos tempo ainda para deixar o preço trabalhar a nosso favor, tá? Terceiro, estratégia, tá? Desmonta. Quando a nossa estratégia desmonta, o desequilíbrio desmonta e ele fica lateralizado, dá para sair da operação, por exemplo, com lucro, o que seja, entendeu? Eu particularmente não utilizo muito essa aqui, tá? Mas ela tá dentro da regra do operacional. E uma quarta é a movimentação. O que é a movimentação, pessoal? O que é a movimentação? É que quando o gráfico ele faz esse movimento para cima, quando o gráfico ele faz esse movimento para cima, quando ele bate nessa linha aqui, eu boto no 0 a 0 a operação. Por quê, pessoal? Porque quanto maior o movimento que ele faz para cima, maior o movimento que ele vai ter que fazer para baixo. Ou seja, é uma maneira de eu me proteger na minha operação, tá? Mas aí tu vai falar, poxa, Matheus, mas aí vai contra a teoria, porque tu mostrou lá na frequência que quanto mais ele sobe, mais ele tende a cair. Tá, pessoal, mas aí vocês têm que ter em mente que quanto tempo ele vai demorar para cair. Ele vai cair, ele pode cair sim, mas quanto tempo isso vai levar? Será que não é mais vantajoso eu fechar essa operação aqui, tá? Lembrando, pessoal, que isso não é recomendação de investimento, tá? Isso é só para fins educacionais, ok? Não é mais vantajoso eu fechar essa operação no 0 a 0 e ir para uma operação que tenha me dando uma oportunidade de já uma correção, pegar um movimento maior, melhor, me posicionar melhor no gráfico, pensando na lógica aí. Não é melhor, pessoal? Eu vejo que é muito melhor, tá? Muito melhor mesmo. Certo, pessoal? Então, vou deixar essa operação aqui rolando, ok? Para ser mais específico, eu vou botar aqui YouTube, conta do YouTube. Certo? Pra gente estar operando juntos essa continha. Deixa eu ver se ficou aqui também, mas não tem problema. Essa vai ser a nossa continha que a gente vai operar junto, tá, pessoal? Então, basicamente, resumindo, tá? O que a gente falou hoje: pilares do operacional,
tá? Aleatoriedade. A gente também falou me apresentei, falei um pouco da minha história para vocês, expliquei um pouco do tamanho do mercado, certo? O operacional, expliquei o indicador, os pilares, tá? Do operacional, a estratégia. E esse último aqui eu vou deixar para explicar em um outro vídeo, pessoal, tá? Que é um assunto mais específico, tá? Que é o que a gente precisa fazer tanto na frente da tela como fora dela, tá? Certo, pessoal? O vídeo ficou extenso, ficou longo. Vou procurar fazer vídeos ao vivo com vocês, tá? Começando mais cedo. Comecei um pouco tarde, começando ali por volta de 7 horas para a gente começar a fazer nossas análises, para pegar tantos indicadores econômicos, mas essa semana não tem, tá? A gente não tenta prever a movimentação, geralmente dos indicadores econômicos, tá, pessoal? A gente não tenta prever, mas a gente tenta desfrutar, tá? Isso aí eu vou explicar para vocês mais para frente. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Agradeço aí a quem assistiu o vídeo até aqui. Eu sei que ficou um vídeo mais longo. Vou tentar ser mais breve nos próximos vídeos, ser mais direto, mais objetivo. Mas eu acredito que esse primeiro vídeo foi mais para eu aprender a falar com vocês, aprender a interagir com vocês. E foi uma forma mais teórica barra prática, tá? Eu acho que isso é a porta de entrada aí, para daqui para frente a gente fazer mais vídeos mais objetivos e curtos, porque aqui eu tentei explicar um pouco de cada coisa, tá, pessoal? Agradeço aí, deixa o like, deixa os comentários com ideias de vídeos, certo? Como estou começando agora no YouTube, né? Então qualquer conselho, opinião é bem-vindo, tá, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.